Olá, aluno! Olá, aluna! Hoje nós vamos falar sobre o Egito e a Mesopotâmia, duas civilizações antigas, mas nós vamos dar um foco sobre o tema, delas referente à sociedade. Nós estamos então na disciplina de História e eu sou a professora Catiúcia. Para falar um pouquinho então sobre a sociedade, tá? Nós vamos então falar um pouquinho sobre a questão da hierarquização social. Quando as sociedades se tornam maiores e mais complexas, formam-se grupos, tá, que se diferenciam seja pelo nascimento, seja pelas atividades executadas, e assim essa sociedade se divide em camadas ou em grupos sociais. As sociedades que se formaram lá no Crescente Fértil, que aí corresponde ao Egito e à Mesopotâmia, eram extremamente hierarquizadas. Então, para quem não lembra o que é hierarquizadas, né, disse que das sociedades em que alguns grupos são considerados superiores aos outros. Então, eu sempre vou ter lá o topo, né, a elite, e conforme a gente vai diminuindo, vai vindo para a base, né? Então, vamos observar aqui, como estavam organizadas as sociedades egípcias e a mesopotâmica, tá? Naquele período lá da Idade Antiga. Então, no Egito, nós temos lá em cima, no topo, o faraó e sua família, seguido pelos sacerdotes, que eram os membros relacionados aí pelas questões religiosas. Aí vem os funcionários do governo, os militares e os escribas. Lembrando que os escribas, naquela época, era uma profissão extremamente importante, né? Seguida pelos camponeses e pelos escravizados, né? Os escravizados, aqueles prisioneiros de guerra. Isso aqui era a hierarquia lá no Egito Antigo. A hierarquia da Mesopotâmia, nós temos o seguinte, nós temos o rei, que é o topo da pirâmide, seguida pela nobreza, e daí dentro da nobreza nós vamos encontrar os sacerdotes, os militares, os escribas e os comerciantes. Aí nós vamos ter os camponeses e, por último, nós vamos ter, então, os escravizados, né? Então, essa corresponde aí à sociedade, tanto no Egito quanto na Mesopotâmia. E agora nós vamos falar um pouquinho das mulheres, né, nessas duas sociedades. No Egito, as mulheres tinham uma posição social um pouco mais importante, se comparada com a posição das mulheres na Mesopotâmia. No Egito, as mulheres podiam ter, né, propriedades, poderiam comercializar produtos e até herdar trono, né, tornando-se faraó. Como exemplo, eu gosto de mencionar a Cleópatra, né? Eram comuns os casamentos consanguíneos, isto é, entre parentes de sangue, tá? Principalmente ali na questão do faraó. Isso acontecia, então, nas famílias, né, do faraó, pois acreditava-se que o casamento em irmãos ou de parentes próximos poderia manter a integridade do sangue divino. Hoje a gente sabe que os casamentos consanguíneos não são recomendados, né? Porque de parentes muito próximos, por causa do material genético, né? Se aquela família traz na sua bagagem genética alguma uma probabilidade de uma determinada doença, se você casa dois indivíduos que têm essa probabilidade, tá? Você acaba aumentando então aí a criança, né, ter aquela determinada doença. Então, vamos lá. As mulheres no Egito tinham propriedades, realizavam comércio e podiam ser herdeiras do trono. E no caso das mulheres na Mesopotâmia, elas então, na verdade, eram subordinadas ao pai ou ao marido. Era muito comum elas serem vistas, né, na rua sempre acompanhadas de um membro masculino da família, né? Pai, marido, irmão, filho, tio e assim sucessivamente, tá? Pessoal, o que eu queria falar sobre a sociedade era isso, tá? Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva e acione o sininho. E lá no Instagram eu vou já deixar disponibilizado para vocês os slides, né? No Insta da Prof. Catiúcia Oliscoves, os slides desse nosso bate-papo, ok? Vou ficando por aqui e aguardo vocês aí numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!